Salve, torcida corintiana! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Timão. Recado dado, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. Tratada como um trunfo pela direção do Corinthians no plano de reestruturação do clube, especialmente pela presença de Fred Luz como CEO, a parceria com a consultoria Alvarez e Marçal terminou oficialmente na quarta-feira com o pedido de rescisão por parte da empresa. Mas siga o canal GE Corinthians no WhatsApp. 9 meses se passaram desde a celebração do acordo, em julho do ano passado. Neste período, porém, o trabalho esperado jamais se concretizou, na análise de ambos os lados. Desde 2024, as duas partes não falavam a mesma língua, resultando em um afastamento natural entre clube e empresa. Segundo apurou o GE, o plano traçado pela Alvarez e Marçal pouco avançou diante de visões diferentes. Como se ambos quisessem curar a doença, mas o clube pouco disposto a tomar os medicamentos para sanar o grave problema financeiro. Mais notícias do Corinthians. Mais empresa de consultoria de Fred Luz pede rescisão do contrato. Mas confira como foi o duelo entre Novo Horizontino x Corinthians. Pedro Silveira, Augusto Melo e Fred Luz no Corinthians. Foto, Rodrigo Coca e Agência Corinthians. Pedro Silveira, Augusto Melo e Fred Luz no Corinthians. Foto, Rodrigo Coca e Agência Corinthians. A dívida do Corinthians, segundo o balanço divulgado e reprovado pelo Conselho Deliberativo, alcançou o patamar de 2,5 bilhões de reais. O clube viu um aumento de 829 milhões de reais no passivo total só no primeiro ano de gestão de Augusto Melo. Algumas situações colaboraram para o cenário, como o investimento no futebol. A empresa defendia uma política mais tímida de gastos, enquanto a diretoria foi atuante na janela de transferências de meio de temporada. Embora os investimentos tenham ocorrido de maneira reduzida na compra de direitos econômicos de atletas, o clube fez movimentos como trazer Memphis Depay, em contrato que pode chegar até 120 milhões de reais. A Esportes da Sorte, principal patrocinadora, vai arcar com 57 milhões de reais. Diferenças como essa sobre a política de investimentos no futebol masculino afastaram cada vez mais Fred Luz da estratégia de recuperação. Em novembro, ele deixou de ser CEO para se tornar um consultor, em readequação do contrato. Mas leia mais notícias do Corinthians. Fred Luz, ex-CEO do Corinthians. Foto, Rodrigo Coca e Agência Corinthians. Fred Luz, ex-CEO do Corinthians. Foto, Rodrigo Coca e Agência Corinthians. Neste novo tipo de acordo, Fred Luz era pouco ou quase nada, segundo relatos, consultado para a tomada de decisões. A Alvarez e Marçal era representada no Corinthians por André Lavieri, que atuava diretamente no departamento financeiro. Porém, como um funcionário do clube. Todo o desgaste dos meses passados chegou ao limite na sexta-feira. Por questões de saúde, Pedro Silveira, elo direto entre empresa e clube, pediu para deixar a diretoria financeira. Na visão da Alvarez e Marçal, não havia mais sentido em seguir o trabalho. Havia também o receio de quem poderia substituir Pedro Silveira na vaga de diretor financeiro, em virtude das movimentações recentes do clube. Augusto Melo ainda não definiu este nome. A questão política pressiona Augusto Melo, que indicou, por exemplo, nomes como Edgar Soares na diretoria de marketing e Carlos Roberto Elias no feminino. O pedido de rescisão veio na quarta-feira, 30 de abril, para não virar o mês, o que aumentaria o gasto do clube. As duas partes, insatisfeitas com o andamento do serviço, decidiram em comum acordo encerrar a parceria que surgiu como uma promessa para o Corinthians arrumar a casa e se recuperar financeiramente. Os rumores começaram a circular nos bastidores do futebol paulista e já estão dando o que falar. Richard Rios, volante colombiano do Palmeiras, estaria no radar do Corinthians. A possibilidade de uma investida do Timão no jogador rival vem movimentando os bastidores do Parque São Jorge, alimentando especulações sobre uma reviravolta improvável no mercado da bola. Mesmo com contrato renovado até 2028 e status de titular absoluto no time de Abel Ferreira, Rios virou assunto no clube alvinegro, que busca reforçar seu meio de campo em meio à turbulência administrativa e à pressão da torcida por resultados. Richard Rios não é apenas mais um nome no mercado, ele é um símbolo de superação. De origens humildes no futsal colombiano até o protagonismo no Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras, sua trajetória impressiona. Em 2023, foi o jogador que mais entrou em campo pelo Verdão na campanha do título nacional. Se o Corinthians realmente avançar na tentativa de tirar o atleta do arquirrival, estaria apostando alto em um jogador técnico, intenso e de perfil competitivo. Por enquanto, tudo está no campo das especulações, mas uma eventual troca de lados em pleno derby paulista seria um dos capítulos mais impactantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Com excelente leitura de jogo, intensidade na marcação e capacidade de chegada ao ataque, Richard Rios se destaca como um volante moderno, capaz de atuar em diferentes funções no meio de campo.
Sua força física e precisão nos desarmes se combinam com boa qualidade no passe e chute de média distância, atributos que chamaram a atenção do técnico Dorival Júnior. Segundo fontes ligadas ao clube, foi o próprio treinador quem indicou Rios como peça ideal para dar mais consistência ao setor, enxergando no colombiano o perfil que encaixa com sua filosofia de jogo. A possível chegada do atleta ao Corinthians, portanto, não seria apenas uma resposta ao mercado, mas uma escolha estratégica de Dorival para elevar o nível técnico e competitivo do elenco. Antes de continuar, bora deixar o like e clicar nas notificações no canal do Timão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. A trajetória de Richard Rios nas temporadas 2022-2023 e 2023-2024 é um verdadeiro retrato de superação, resiliência e ascensão no futebol sul-americano. Depois de passagens discretas por Flamengo e Mazatlán, onde enfrentou até uma séria lesão no joelho, Rios reencontrou seu melhor futebol no Guarani, marcando gols decisivos e se firmando como uma das revelações do Campeonato Paulista. Seu desempenho chamou a atenção do Palmeiras, onde explodiu de vez. Foram 124 jogos e 11 gols com a camisa alviverde, incluindo atuações fundamentais na conquista do Campeonato Brasileiro. Em menos de 2 temporadas, ele passou de promessa desacreditada a protagonista de um dos maiores clubes do continente, provando que quem tem talento, foco e coragem, vence o tempo e o ceticismo. Agora, a possível transferência de Rios para o Corinthians carrega um peso que vai além do impacto técnico. Sua chegada ao Parque São Jorge pode simbolizar um novo começo para um time que busca reencontrar sua identidade em meio a turbulências internas e cobranças externas. Rios não apenas oferece qualidade ao meio-campo, mas também carrega uma história que inspira a de um jogador que, rejeitado por ser pequeno demais, se agigantou nos campos brasileiros. Para o Corinthians, contar com um atleta com esse perfil pode ser o combustível necessário para reacender a confiança do elenco e da torcida. E, para Rios, seria mais um desafio à altura de quem já aprendeu a transformar obstáculos em conquistas. E agora, fiel, Richard Rios no timão, sim ou não? A possível contratação do colombiano divide opiniões, mas uma coisa é certa, trata-se de um jogador que vive seu auge e já provou que pode brilhar em alto nível. Pensar em Rios vestindo manto alvinegro, comandando o meio-campo com sua intensidade e capacidade de decisão, é imaginar um Corinthians mais competitivo, vibrante e com presença de sobra no setor mais carente do elenco. Mas será que a torcida está pronta para abraçar um nome vindo diretamente do maior rival? A resposta pode definir o impacto dessa movimentação histórica nos bastidores. Queremos saber de você, torcedor. Rios tem o perfil ideal para liderar o novo Corinthians sob o comando de Dorival Júnior. Daria conta do recado em um time que exige entrega total, raça e, acima de tudo, identificação com a camisa? Sua história de vida mostra que ele não foge da responsabilidade. Agora, a pergunta que não quer calar é: ele está pronto para encarar o peso de uma nação que cobra como nenhuma outra? E você, acredita que Richard Rios pode ser o nome que faltava para mudar o rumo da temporada do Timão? Comente, compartilhe e entre no debate, porque esse possível reforço pode ser só o começo de uma nova era. Notícias fresquinhas do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Corinthians. Até o próximo vídeo.